Olá, o programa Saiba Mais de hoje começa agora e o tema é pornografia infantil. Você sabia que menos de 1% das pessoas que cometem pornografia infantil na internet são punidas? Esse é um dado do Instituto SaferNet Brasil, que é parceiro do Ministério Público Federal. E para falar sobre isso, nós convidamos o advogado Herbert Alencar Cunha, ele que é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal. Doutor Herbert, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Saiba Mais. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, para a gente começar, a pergunta é a seguinte: o que é que constitui pornografia infantil? Pornografia infantil constitui armazenar, divulgar, seja fotos, vídeos de criança a adolescente em posições sensuais ou praticando sexo explícito. Quais as formas mais comuns, vamos dizer assim, os meios mais simples e frequentes para a divulgação desse tipo de material? Internet, WhatsApp, Facebook, né, todo e qualquer meio de comunicação, né, que expõe a imagem de criança e adolescente nessas condições. Bom, a gente falou agora que curtir, armazenar, divulgar esse tipo de material já é crime. Com a popularidade das redes sociais, da internet, hoje isso é muito comum. Muita gente curte um monte de coisa sem muito cuidado, né? Então quer dizer que essas pessoas também podem ser punidas, podem ser investigadas? Podem ser, e fica aqui o alerta, né? Qualquer troca de imagem de criança em posições ou em atos, né, sensuais que viole esse direito que a criança tem, constitui crime, né? Então, todos nós, como a Constituição diz no artigo 227, que cabe à sociedade, o Estado, né, a proteger a criança de forma integral, compreende-se então que nenhuma pessoa pode divulgar, seja por meio de WhatsApp, seja por meio de Facebook, qualquer imagem que exponha a criança a violência sexual. Vamos explicar agora qual que é a relação entre pedofilia, entre pornografia infantil e o crime virtual. Perfeito. Após a CPI, né, que é o CPI contra o crime de pedofilia, o crime virtual relacionado à criança e à adolescente, ele passou de um viés, né, deixou de ser um crime simplesmente virtual para ser um crime punido, né, com a modificação do artigo 240 e 241 do ECA, né, passou a ser um crime punido como crime de pedofilia, né? Então, qualquer divulgação de imagens, de fotos, vídeos de violência à criança, né, constitui crime de pedofilia. O senhor falou agora do ECA, do Instituto da Criança e do Adolescente, mas essa é uma legislação nova, então quer dizer que ela também já prevê punição para esse tipo de crime? Prevê sim. A punição ela é de 4 a 8 anos de reclusão. Bom, ainda sobre as legislações, teve recentemente uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal que transferiu a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal para julgar casos de pornografia infantil. Na prática, o que muda? Muda no contexto de que qualquer violação a esse direito em qualquer estado da federação, município ou do Distrito Federal será investigado pela Polícia Federal, que tem aí um aparelhamento, né, muito mais amplo, muito mais dinâmico, né, no combate a esse crime, né, e será processado e julgado pela Justiça Federal. Ou seja, deixou de ser um crime estadual para ser um crime federal. Pois é, mas justamente sobre isso, inclusive na época da decisão do Supremo, foi no mês de outubro, o ministro Marco Aurélio foi voto divergente, ele disse que a Justiça Estadual poderia julgar os casos de pornografia infantil, né? Qual que foi o entendimento do ministro? Por que ele divergiu? O ministro, ele divergiu quando ele, na realidade, fundamentou o seu voto, né, na busca da conscientização e da especificidade, né, do próprio caso em si e naquilo que constitui os princípios
criminais, né? Ou seja, o local onde está acontecendo o crime, né? O local onde está acontecendo o crime é o local onde vai ser processado, é exatamente esse local onde vai ser investigado, né? Então, o voto do ministro é um voto muito técnico, onde passeia por todos os princípios da lei penal, né? Mas, considerando os demais votos que divergiram dele, significa que o fato dessa divulgação estar sendo vinculada em internet, ele tem uma abrangência a qualquer país do mundo, quer dizer, uma abrangência mundial, né? Então, deve, com certeza, ser fiscalizado pela Polícia Federal e processado pela Justiça Federal. Mas quando a decisão do Supremo joga em cima da Justiça Federal mais essa demanda, a questão é, será que a Justiça Federal, a Polícia Federal tem, não competência, mas estrutura física, eu diria, para receber essa nova demanda? Bem, eu acredito que a Polícia Federal ela tem sim um aparelhamento, né, um nível de investigação muito mais abrangente até de algumas polícias civis ou algumas polícias estaduais, né? Agora, quanto à Justiça Federal como um todo, por receber processos e denúncias do Brasil inteiro, né, e tem aí um leque de investigações e de processos a serem julgados, né, possa ser que exista, sim, alguma dificuldade, vamos dizer assim, nas próprias condições físicas, né, do Poder Judiciário Federal, né? Mas nada que o governo federal, que a Justiça Federal não possa buscar este novo aparelhamento para que essas investigações e esses processos possam se dar de forma mais célere. Só para a gente encerrar, então, essa questão da pornografia infantil em relação à decisão do Supremo, por maioria, os ministros decidiram fazer essa transferência, então, para a Justiça Federal. Mas a gente pode dizer, para esclarecer mais, que o fato da internet ter uma abrangência muito grande, qualquer pessoa de outro estado ou de outro país poder acessar o material que é publicado aqui, por exemplo, foi talvez o principal argumento para fazer essa transferência de competência? Sim, o principal argumento é esse, né? E também pela própria norma constitucional, né, que transfere isso ao poder federal, ao Estado, né, como um todo, né, tanto na fomentação da norma, né, aquele que é o governo federal, que regula as normas penais, né? E então, com base nesses aspectos, é que se também levou em consideração de que este crime é um crime federal e, portanto, deve ser investigado pela Polícia Federal e processado, julgado, né, pela Justiça Federal. A pornografia infantil tem sido um dos temas complicados, complexos de fiscalização nesse submundo virtual? Sim, tem sido porque não existe, na realidade, uma divulgação muito ampla desse sistema. Mas existe, na realidade, um acesso daqueles que já praticam esse crime. Então, seria o submundo da internet, onde atrai pessoas que têm interesse, né, na divulgação e publicação de vídeos contra a criança, né? E, na realidade, é exatamente nesse campo onde se processam a maioria desses crimes, onde é mais comum, né? É por isso que eu acredito que o voto do STF em transferir essa investigação para a Polícia Federal, até pelo aparelhamento da Polícia Federal, né, facilita mais essa investigação e identificar os autores desses fatos. Mas como chegar ao culpado? Chegar ao culpado, chega-se através de uma investigação, né, a própria Polícia Federal atuando, fiscalizando esse veículo, né, e também através de denúncias. Toda e qualquer pessoa que tiver a notícia de violência contra a criança e a adolescente deve fazer uma denúncia através do Disque 100 do Ministério da Justiça. Bom, e a gente já tem, inclusive, na Justiça Estadual, em vários estados, em várias federações do Brasil, que puniram pessoas que armazenavam, compartilhavam, a Justiça Federal, aliás, esse tipo de material na internet, né? Inclusive, no Rio Grande do Norte, teve uma decisão recentemente, a pessoa foi presa. Aqui em Brasília também teve uma questão, inclusive agora no mês de dezembro, a pessoa foi presa porque guardava no computador de casa material pornográfico infantil. Como que a Polícia Federal
nesse caso, chega na prática ao agressor, a questão da denúncia, nesses casos, é fundamental? É fundamental. A denúncia, na realidade, ela é a principal chave para a descoberta do autor, né? Então, é necessário que os pais, é necessário que os mestres, professores, pedagogos fiquem atentos, né, ao comportamento dos seus alunos, ao comportamento dos seus filhos, né? Qualquer mudança no comportamento dos seus filhos devem ser investigados pelos pais e aí sim denunciado. Então, a vigilância no acesso que seus filhos estão tendo à internet é fundamental para que se identifique os autores desses fatos. Ok, agora, saindo um pouquinho da esfera virtual, né, e passando mais para a questão da pedofilia direta, né, quando a gente fala, inclusive o agressor, o criminoso que foi preso aqui em Brasília sobre essa questão, ele tinha, como eu disse ali no computador dele, material armazenado, mas também tinham vítimas que reconheceram ele e denunciaram depois que a polícia chegou até ele. Aí ele argumentou o seguinte: mas o adolescente, a criança, ela tinha o consentimento. Quando há o consentimento do adolescente ou da criança, muda alguma coisa? Não muda, até porque esse consentimento, ele passa por todo um processo psicológico, por todo um abalo, entendeu, psicológico, né? E este crime é um crime incondicionado. Então, isso significa o quê? Que ele não depende de representação, não depende também da permissão do menor. A partir do momento que houve a agressão, houve o fato típico, né, existiu o crime. A partir do momento que existiu o crime, o Ministério Público oferece a denúncia e aí sim se processa e se condena a pessoa que cometeu esse ato. O fato de ter havido a permissão, né, essa permissão ela já é maculada, né, pelos próprios argumentos e meios que o pedófilo utiliza para obter essa vantagem, entendeu, sexual do menor, da criança e a adolescente. Não é de hoje que a escola ela tem participação grande na formação do caráter, da personalidade das crianças e adolescentes. Então, desse ponto de vista, qual que é a importância da escola, do professor no dia a dia, no que se refere à orientação desse aluno? Existe algum tipo também de política pública que orienta o estudante, a criança e o adolescente com relação à pornografia infantil? Sim, existe. Quem regula isso é o CONANDA. O CONANDA tem portarias, tem normas, né, que regulam a parte pedagógica, que orienta professores, mestres, pedagogos a identificar crianças, adolescentes vítimas de abuso sexual. E aí sim, por esse meio, né, através dessas ferramentas, em parceria com o Conselho Tutelar, é que se consegue chegar aos autores desses fatos e aí sim a parte também preventiva, né, onde se evita qualquer tipo de abuso à criança ou até mesmo a exposição da imagem através da educação propriamente dita. Antes da gente avançar, então, qual que seria a parceria perfeita entre o professor e o pai nessa questão da orientação? Bem, a orientação trazida pelo MEC é que haja, na realidade, uma participação entre pais e mestres. Os pais devem estar completamente ligados, né, e cientes da educação que é dada aos seus filhos. Na realidade, isso é uma obrigação da escola, seja pública ou privada, né, levar ao conhecimento dos pais as matérias, né, que serão aplicadas aos seus filhos. A participação direta da família, a participação direta dos pais ao conteúdo pedagógico, né? Isso contribui para que toda a questão preventiva, né, do abuso e também para identificar já crianças vítimas desses abusos, né? Então, essa parceria é fundamental tanto para a identificação dos autores desses fatos, quanto também para a prevenção. Ok, então quer dizer que pais e professores devem ficar extremamente atentos a esses sinais, né? Bom, e a gente falou aqui da fiscalização, da orientação, da percepção por parte desses pais e professores, mas o que a lei de fato prevê em relação à punição desses criminosos? A lei prevê, o artigo 240-A do Estatuto da Criança, ele prevê uma punição de 4 a 8 anos de reclusão ao crime de pedofilia, né? Agora,
essa pena é a pena para o pedófilo, aquele que comete o ato, aquele que abusa e aquele que explora, né? Agora, para quem armazena, já é uma pena mais amena, é de 3 a 6 anos, né? Então, entre todas essas condutas, há uma punição entre 1 a 4 anos e de 3 a 6 anos e de 4 a 8 anos de reclusão, dependendo da conduta e de como se deu esses fatos. Mas qual que é a diferença, a gente pode dizer, entre abuso sexual e exploração sexual comercial? Tá. O abuso sexual é a pessoa que abusa, que se aproveita da criança e do adolescente para ter o ato, entendeu, sexual. Esse é o abusador, né? O explorador, que também pode ser o próprio abusador, é aquele que comercializa, né? Que divulga e comercializa e obtém lucro em relação às imagens, em relação aos vídeos da criança. Bom, só para a gente encerrar então, a gente costuma dizer que o exemplo vale muito, né? Inclusive, principalmente para as crianças, né? Elas meio que repetem o que acompanham, o que percebem em relação aos pais, mas os adultos também sofrem influência, né? Então o exemplo é importante. Outro dia eu vi que funcionários da ONU, Organização das Nações Unidas, foram demitidos porque armazenavam no computador do trabalho material pornográfico, né? Então, levando em conta a questão do exemplo, quais seriam as principais orientações, então, que a gente deve dar para os pais, né? Agora, mais especificamente em relação aos pais, sobre pornografia infantil? Armazenar jamais, né? Ninguém tem a permissão para armazenar, salvo aqueles que estão ligados à proteção direta, como o policial, né? A pessoa ligada a um instituto de proteção à criança, né? Mas também deve manter também somente no período de investigação. Todo e qualquer material pornográfico contra criança e adolescente recebido nos e-mails, WhatsApp, Facebook, devem ser imediatamente, né, denunciados à Polícia Federal, denunciados à Polícia Civil, denunciados às autoridades competentes, né, e imediatamente deletadas, porque se por qualquer motivo for identificado por qualquer autoridade o armazenamento de qualquer vídeo, de qualquer foto, de qualquer objeto, qualquer situação de armazenamento dessas imagens, né, a pessoa será com certeza processada e condenada. Maravilha. Portanto, não dê mau exemplo, fique de olho aos sinais dos seus filhos. Pornografia infantil, principalmente na internet, é coisa séria e acontece. Falamos aqui sobre pornografia infantil na internet, principalmente, que tem acontecido demais. O nosso convidado de hoje foi o advogado Herbert Alencar Cunha, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB do Distrito Federal. O programa Saiba Mais vai ficando por aqui. Muito obrigado pela presença, pela participação e os esclarecimentos. Muito obrigado. Maravilha. Saiba Mais fica por aqui. Até a próxima.